hoje a gente vai falar sobre casos de teste, exatamente, pessoal. Casos de teste é algo muito importante. Eu espero que vocês já saibam mais ou menos o que é caso de teste, mas se você não souber, eu também vou mostrar, tá bom? Inclusive, tá, pessoal? Eu gosto muito de falar sobre teste de software aqui dentro da Lumstack, não somente por ser uma parte que poucas pessoas realmente entendem sobre, mas também porque, na minha opinião, se você quer se tornar um QA, é a primeira área que você tem que dominar. Então, já em mexer com teste de qualidade de software é algo que você tem que fazer, tá bom? Justamente por quê? Porque mesmo que você seja o QA sênior de todos, tudo relacionado a teste de software você precisa saber. Mesmo que você já seja um QA sênior, um QA especialista, líder de qualidade, o seu foco é entender sobre teste de software no final das contas. Então é justamente por isso que eu estou falando, tá bom? Bem, vamos começar então falando aqui um pouquinho mais sobre a área de teste de software, né? Vamos falar sobre casos de teste, tá bom? Galera, para quem não sabe o que é caso de teste é basicamente uma descrição de um teste que tem que ser feito, tá? Eu vou tentar ser um pouquinho mais claro nisso, tá? Eu sei que falando assim fica um pouco difícil, e eu vou trazer umas informações para vocês verem aqui, tá bom? Então, pessoal, eu vou tentar trazer, né? Eu quero mostrar para vocês o que é um caso de teste, e eu vou fazer isso de uma forma mais didática e vou mostrar direto na tela. Então vamos imaginar. Isso daqui é uma feature de um sistema simples, certo? Então a gente está falando aqui do Facebook, tá? Então eu peguei aqui a parte de login do Facebook e eu falei assim, poxa, eu quero muito criar um caso de teste para o nosso login de Facebook. E galera, o que seria um caso de teste? Caso de teste é tudo que é relacionado a como fazer um fluxo ou um funcionamento do sistema, tá certo? O que eu quero dizer com isso? Então vamos dizer que aqui a gente tem o nosso Facebook, certo? A gente tem literalmente aqui o login do Facebook. Como que você faria para utilizar esse sistema, você como usuário? A primeira coisa que você faria é colocar seu e-mail ou seu telefone, nesse caso, colocar uma senha e apertar login. Galera, isso é literalmente um teste. Você está verificando, né? Você está testando para ver se o Facebook, né? Se o login do Facebook está funcionando corretamente, tá? E o que eu estou querendo dizer com isso? Uma ação de um usuário não necessariamente ele está fazendo o ato de testar. Porque apesar do usuário, né, ele tá lá fazendo login, isso não necessariamente é considerado um teste, por quê? Porque ele está esperando que tudo aconteça conforme esperado. Então ele não está guardando bugs, né? Um teste, ele tem como seu principal ato, né, ali garantir que a funcionalidade está funcionando da forma esperada. Então, por causa disso, você já, como QA, né, você já vai parar ali para pensar e falar assim, poxa, talvez, né, essa feature nova que foi desenvolvida, que é o login do Facebook, ela possa ter bugs. Tá? Ela possa ter erros, ela possa ter problemas. E é justamente para isso que o caso de teste funciona. Ele funciona para você documentar o que você está testando. Porque não adianta nada, tá, galera? É muito legal, é bom eu trazer isso aqui para vocês. Não adianta nada você tá trabalhando aí como QA, você tá olhando você faz vários testes no sistema que você trabalha. Então vamos imaginar que você trabalha com o sistema do Facebook e você faz vários testes lá ali verificando principalmente a feature de login, tá? Eu tô falando isso justamente para a gente manter aqui no exemplo. Só que se você não anota, se você não cria um documento para poder garantir que você vai se lembrar todos os casos de teste, ferrou. Porque mesmo eu, Mene, que trabalho com QA há mais de 9 anos, eu não vou saber todos os casos de teste que tem aqui. Ah, Mene, mas como assim todos os casos de teste que tem aqui? O que acontece, galera? Aqui nós não temos só a questão de você passar com sucesso. Então, por exemplo, coloquei meu e-mail, coloquei minha senha com sucesso, fiz login. Esse é somente um caso de teste. A gente está testando, inclusive, para ver se está funcionando. A gente está testando ali para ver se a gente está fazendo o login com sucesso. Então, nós temos aí os passos que a gente tem que fazer. A gente tem que falar qual que é o e-mail, qual que é a senha, se a gente vai apertar o botão de login. E o resultado esperado, que é fazer um login com sucesso e conseguir aí ter acesso ao nosso dashboard, né? Dashboard não, ao nosso sistema do Facebook, ao nosso aplicativo do Facebook. Então, olha que interessante. Nós temos o login. Então você, como QA, você tem que garantir que você não vai pegar só um caso de teste para uma feature. Você tem que garantir que você vai pegar vários casos de teste para uma feature. Não necessariamente todos, porque às vezes você simplesmente não vai conseguir testar todos. E também pode ser que tenha features que tenha infinitas possibilidades de cenários. Tá? Porém, nesse caso de login, a gente já consegue pensar em alguma. Então, por exemplo, se a gente for pensar
um login com sucesso, a gente pode pensar com um login com erro. Quais tipos de erro? Por exemplo, a gente fornecer um e-mail errado e a senha certa, a gente fornecer um e-mail certo e a senha errada. Nesse caso aqui dá para fornecer um número errado e uma senha diferente. Isso daqui já é literalmente casos de testes focados no cenário de login, tá? E você já tem 3 casos de teste para um cenário que é super pequeno, super específico. Ó, o João falou aqui, Manny, então um caso de teste como esse, e para que identificar bugs e erros? João, na verdade, para que serve o caso de teste? O caso de teste, para começar, que ele é uma descrição, né? É uma descrição do teste que você está fazendo. Então, por exemplo, estou testando a tela de login do Facebook, vou fazendo uma descrição do que eu estou testando. Tá? O que vai pegar o bug ali no final das contas é o teste em si. O caso de teste ele é mais a documentação do que precisa ser testado. Faz sentido? Se não ficou claro, você pode me perguntar de novo, João. É tipo de outra forma que eu tento melhorar. Mas é literalmente isso. O caso de teste ele é um documento, né? Uma descrição do teste que você já fez ou do teste que você pretende fazer. Então, se você está numa feature de login, como eu mencionei, fazer um caso de teste de login com sucesso é algo muito comum, tá? É muito comum mesmo, né? Então, inclusive, é um dos motivos pelo qual eu sempre trago esse tipo de explicação mais simples para que fique claro. E, galera, outra coisa, tá? O que um caso de teste precisa ter? Um caso de teste precisa ter as seguintes informações. Ela precisa ter um título, precisa ter uma pré-condição, ou pode ter uma pré-condição, precisa ter o passo a passo dos testes que foram feitos, o resultado esperado, o cenário de teste, ambiente de teste e o status, tá? Na verdade, eu até esqueci de um. No caso, a gente também, dentro do caso de teste, a gente pode ter, depois que você faz esse, a gente pode ter também o caso, né, resultado encontrado. Mas depois eu falo sobre isso. Então, galera, esses daqui são as informações que você precisa ter num caso de teste. Ah, Manny, poxa, eu tenho, mas eu costumo trazer só a questão só do item 1 até o item 5, né? Por exemplo. Então, por exemplo, no meu caso de teste, eu só vou trazer título, pré-condição, passos para resolver e resultado esperado. Só tem esses 4. Não tem tanto problema, tá? Esse daqui é um card, né? No caso, é uma forma de você criar o seu caso de teste um pouco mais parrudo, mais, como posso dizer, com mais informações, tá?